Na aula de comandos elétricos de hoje nós vamos falar sobre os circuitos de comando, o que são eles e para que servem e principalmente quais são os componentes que são utilizados para construir esses circuitos. Os motores elétricos em geral não podem ser acionados, ligados, alimentados à energia elétrica de qualquer forma, pois esse tipo de equipamento ele causa perturbações na rede. E como nós vamos ver mais para frente, durante a partida do motor ele cria um pico de corrente que pode causar problemas nos circuitos. Bem, nessa disciplina então nós vamos aprender a construir e montar os chamados circuitos de acionamento de máquinas elétricas. Esses circuitos têm os seus componentes montados em quadros elétricos e eles não servem somente para acionar, ligar os motores elétricos. Esses circuitos também servem para controlar o funcionamento dessas máquinas elétricas, uma forma de automação, como por exemplo, se nós quiséssemos uma bomba elétrica que puxasse água de uma cisterna para uma caixa d'água e que ela funcionasse de forma autônoma, ou seja, automatizada, sem a necessidade de você ficar verificando o tempo todo se a caixa de água está vazia e se a cisterna tem água suficiente para encher essa caixa d'água. Então, esse acionamento, esse circuito de acionamento de máquinas elétricas, ele também tem essa função de comandar, de automatizar, controlar o funcionamento dos motores elétricos. Isso ocorre desde o caso do exemplo que eu falei agora há pouco, como também dentro da indústria. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse circuito de acionamento ele é dividido em duas partes. Então nós temos dois circuitos. Um é o que nós chamamos de circuito de comando e o outro é o que nós chamamos de circuito de força. E é fácil a gente identificar cada um dos dois. O circuito de comando é o circuito na qual contém a lógica de funcionamento para acionar o circuito de força. Então ele é composto por sensores, botões, sinaleiros, as chaves, contactores e outros dispositivos que são operados por uma pessoa. Já o circuito de força, também chamado de circuito de potência, ele é o circuito que alimenta as cargas, ou seja, os motores. Quando o circuito de força é acionado pelo circuito de comando, ele então fecha os contatos e suas chaves que alimentam, que ligam a energia nos motores elétricos. Então veja bem, o circuito de comando é aquele na qual é operado, que contém a lógica que fará o controle da máquina. E esse controle e operação é feito por uma pessoa qualquer, acionando uma botoeira. Por exemplo, você vai lá e aperta um botão. Ou o sistema pode ser automatizado, funcionando através de gatilhos que são dados por sensores. Por exemplo, um sensor de nível, um sensor de presença, um sensor de pressão, de temperatura, uma chave de fim de curso. Então, essas operações aqui são feitas no circuito de comando. Dentro do circuito de comando é que vai ter a lógica de funcionamento. É ele que vai decidir quando que os motores vão ser acionados. Então, por exemplo, a gente aperta um botão aqui dessa botoeira, E aí o circuito de comando então vai enviar o comando para o circuito de força. E o circuito de força tem a única função de quê? De fechar as chaves que vão ligar os motores. Por exemplo, se eu apertar o botão B1, seria para ligar a máquina 1, que é essa daqui. Então o que é que vai acontecer? O circuito de comando vai enviar um comando para o circuito de força, que então vai ligar o motor 1. Bem, e por que esses circuitos são separados? A gente vai ver que isso nos traz algumas vantagens. Uma das vantagens de utilizar o circuito de comando separado do circuito de força é que isso proporciona um acionamento mais seguro para o usuário que está operando esse sistema. Por quê? Porque as máquinas,
elas são alimentadas diretamente pelo circuito de força. Então, por exemplo, digamos que essas sejam máquinas trifásicas. As 3 fases que alimentam essas máquinas, elas vão passar pelo circuito de força. Então, a corrente e a potência que esses motores irão consumir, elas vêm dessas 3 fases que alimentam o circuito de força. O operador que vai estar aqui apertando, por exemplo, uma botoeira, ele vai estar operando, tá, um circuito de baixa corrente, que vai alimentar apenas os componentes do circuito de comando. Ele vai estar separado do circuito de força. Então ele não vai operar nenhum componente que esteja passando uma corrente muito alta, tá? E isso, é claro, vai dar mais segurança para quem for operar o circuito. Tanto os circuitos de força quanto de comando são representados por diagramas multifilares. Nós temos um diagrama de força para a representação do circuito de força, está ele aqui. E nós também temos um diagrama de comando para representar o circuito de comando, está ele aqui. A gente percebe aqui no diagrama que, olha a máquina aqui, digamos que isso aqui seja um motor, tá? Perceba que o diagrama de força apenas alimenta o motor, então são os dispositivos, né, componentes necessários para alimentar a energia do motor. Já o diagrama de comando são as botoeiras necessárias para controle do acionamento dessa chave aqui. Nós vamos falar tudo isso em detalhes mais adiante, mas fique aí que você sabe que tanto o diagrama de força quanto o diagrama de comando tá aqui eles representados por um diagrama multifilar, né? Um circuito multifilar, e eles também são separados. Então nós vimos aqui como se dá o acionamento da máquina elétrica através dos circuitos de comando e circuitos de força, né? Bem, mas sobre os componentes, quais são os principais componentes que fazem parte desse circuito, né? Que fazem a construção desses circuitos? Bem, a começar nós temos os componentes de operação, que são componentes na qual o operador, a pessoa, ela pode manusear para monitorar ou para controlar o sistema. Então, a partir dele nós temos botoeiras, chaves seletoras, sensores, medidores, e aí nesses medidores nós temos amperímetros, voltímetros e demais outros tipos de medidores, né, que são utilizados para o operador ele monitorar o status, né, do circuito, das máquinas e tudo mais. Nós temos os componentes de manobra, que vamos ver também, que são os contactores e o relé temporizador. Não vamos entrar muito em detalhe agora, vamos ter uma videoaula só sobre eles. E nós temos os dispositivos de proteção, que como o próprio nome já diz, são dispositivos que vêm a proteger tanto as máquinas como o operador e também vão proteger o circuito, né? Então para essas proteções nós temos o fusível, temos o relé térmico, o disjuntor diferencial residual ou interruptor diferencial residual, disjuntor motor e também o relé falta de fase. Então eu vou falar para vocês cada um desses dispositivos, a começar pelos dispositivos de operação, no qual temos por primeiro a botoeira, tá? A botoeira, bastante simples, eu acho que todo mundo já deve ter operado uma botoeira na vida, né? Nada mais é do que um botão, né? Esse botão ele pode ser tanto pulsador, ou seja, aquele que você aperta e ele volta sozinho para a posição que estava antes, ou pode ser um botão com trava, por exemplo, aquelas botoeiras em que você aperta o botão, ao soltar a botoeira, ela permanece na posição que você apertou. Há opções também que funcionam como uma chave, que a lógica é a mesma. Você opera e ela permanece na posição em que você manobrou. Bem, considerando isso, existem 3 tipos, tá, de botoeira. Nós temos a botoeira normalmente aberta, NA ou NO, que do inglês vem de Normally Open, tá?
O que isso quer dizer? Quer dizer que a botoeira, sem estar acionada, ela tem uns contatos normalmente abertos. Já a botoeira normalmente fechada, NF ou NC, do inglês Normally Closed, ela tem os contatos normalmente fechados. Qual a diferença entre uma e outra? É que a NA, normalmente aberta, significa que quando você não está apertando ela, os contatos dela estão abertos, os contatos elétricos da botoeira. Já a normalmente fechada significa que quando você não está apertando, ela permanece com seus contatos fechados. Então, por exemplo, quando eu aperto uma botoeira normalmente aberta, que é essa daqui, tá? Ela vai fechar os contatos. Quando eu aperto a botoeira normalmente fechada, ela funciona da forma inversa. Ao apertar, eu acabo abrindo os contatos dela. E essas botoeiras, pessoal, são chaves utilizadas dentro dos circuitos, né? Elas podem estar conduzindo eletricidade ou não, né? Depender do seu tipo. Por exemplo, essa aqui é normalmente aberta, que também é identificada pelos terminais 3 e 4, tá? Os terminais que estão aqui atrás, ó, da botoeira. Nesse exemplo aqui nós temos uma botoeira com dois contatos, né? Normally Open, NO, normalmente aberta. 3 e 4 é a numeração de cada um deles, são duas chaves. Ela não conduz eletricidade em seu estado normal, ou seja, sem estar apertando, como ela está aqui, né? Por exemplo, se eu conectar energia, né, um potencial aqui no terminal 3, eu não vou obtê-lo aqui no terminal 4 porque ele está aberto. A não ser que eu aperte. Se eu apertar uma botoeira normalmente aberta, ele vai fechar o contato aqui e vai passar a conduzir eletricidade. A normalmente fechada é o contrário. Ela já, se eu colocar um potencial elétrico aqui no terminal 1, né? Só lembrando aqui que ela é identificada pelos terminais 1 e 2, né? Se eu colocar um potencial aqui no terminal 1, ele automaticamente vai aparecer aqui no terminal 2, porque ele está conduzindo, né? Porém, se eu apertar essa botoeira, o que é que vai acontecer? Essa chave aqui, ela vai se abrir e vai deixar de conduzir eletricidade. E por último, pessoal, nós temos a botoeira do tipo comutador, tá? Tipo comutador, a gente vai perceber que ela tem três terminais, tá? Um de entrada e dois de saída. No qual nós temos os terminais 1, 2, que são normalmente fechados, e temos o terminal 1, 4, que é normalmente aberto. Então, sem estar apertado, esse tipo de botoeira vai apresentar a condução aqui do 1 para o 2, enquanto que o 1 e o 4 vai ficar aberto. Se eu apertar esse tipo de botoeira, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir o contato do 1, 2 e vai fechar o contato do 1, 4, passando a conduzir então do 1 para o 4. Essas são as simbologias utilizadas dentro dos diagramas, né? Então perceba que a simbologia é essa. Você vai encontrar o contato normalmente aberto, tá vendo aqui, ó? 3, 4, normalmente aberto, e um detalhe apenas para essa parte aqui, que identifica que isso aqui é uma botoeira, tá bom? Outra coisa que identifica sendo uma botoeira é a letra S, né? Geralmente nos diagramas se utiliza a letra S e não dá para encontrar bastante também utilizando a letra B para identificar as botoeiras, né? Então nós temos aqui ela normalmente fechada, temos aqui a normalmente fechada, né? Temos a botoeira que está aqui, ó, que eu falei para vocês, a comutadora, tá vendo? E nós temos também as botoeiras de duplo contato, tá? Ela tem duas entradas, diferente da comutadora que só tem uma entrada, né? A gente percebe aqui que ela tem duas entradas, é como se fosse duas botoeiras em uma só. Nós temos a botoeira normalmente fechada, tá aqui. Nós temos a botoeira normalmente aberta. Só que a comutação aqui, né, acontece de uma ação só. Se eu apertar essa botoeira, ela vai abrir o contato 11 e 12, enquanto que fecha o 12 e o 14 ao mesmo tempo. Então ela permite o acionamento de vários contatos
apertando apenas uma botoeira. Então são duas botoeiras, é como se fosse duas botoeiras, né? São duas chaves acionadas apenas por um botão. Essas daqui, pessoal, são botoeiras que eu falei lá agora há pouco, né? São botoeiras de pulsação, né? Essa simbologia é para botoeiras de pulsação, ou seja, ela retorna, a gente aperta ela, tá? E quando eu solto, ela retorna para a posição normal. Entretanto, existem as botoeiras retentivas ou com trava, e você percebe que existe uma diferença aqui na nomenclatura, né? Essa tipo de botoeira, né, a retentiva ou com trava, é aquela que você aperta. Depois que solta a botoeira, ela permanece na posição que você apertou, né? Para voltar para a posição normal, você teria que apertar ela normalmente. E veja que apenas o que muda é o quê? É essa parte aqui, né, da simbologia. Mas perceba também que ela possui tanto contato aberto, fechado, os de duplo contato, né? E também os de contato comutador. Outros dispositivos utilizados em circuitos de comando são os sinaleiros, que servem para informar aos operadores alguma situação do sistema. Por exemplo, para informar que está ligado, o sistema está ligado, que o sistema está desenergizado ou energizado, se o sistema está em falha, tá? Essa informação pode se dar de forma luminosa ou visual, que é o caso do sinaleiro LED, ou de forma sonora, com um alerta de uma campainha, por exemplo, que no caso são os sinaleiros sonoros. Sinaleiros LED, tá, que são luminosos, né, por meio de luz, eles têm essa simbologia aqui, que é uma circunferência com um X, né? Os terminais do sinaleiro, eles podem ser A1, A2, né, os dois terminais, ou X1 e X2. Já a letra que representa ele é a letra H, tá bom? O sinaleiro sonoro, ele tem essas simbologias, tá? Os terminais deles são indicados com X1 e X2, né? E a letra que representa eles também é o H. Os terminais deles, né, que ficam atrás, ó, eles servem apenas para quê? Para energizar o sinaleiro, né? No caso do LED, se eu energizar esses dois terminais, então o LED vai acender. Além das botoeiras, que são chaves operadas manual, né, precisa de uma pessoa para apertar, e existem formas de automatizar o sistema por meio de sensores, né? Então, quem faz a operação são os sensores, que são chaves automáticas, né? Nada mais que isso, né? Então, para exemplificar aqui esses tipos de chave, nós temos aqui a chave fim de curso, né, utilizada em portões, elevadores, esteiras, para identificar quando um objeto chega até o limite, né, de movimento dele. Temos também o sensor de nível, utilizado para identificar que um determinado nível de água atingiu, né. O sensor de fluxo é uma chave que vai ser fechada, né, vai ser acionada automaticamente quando ela identifica um fluxo de água. Por exemplo, digamos que a água entra por aqui e passe por aqui, né, e saia por aqui. Então, ao ocorrer isso, existe uma chave lá dentro que vai ser acionada. Tem outros sensores aqui, por exemplo, sensor de posição óptico, sensor de posição indutivo para identificar a presença, né, de alguns materiais, entre outros tipos de sensores. Percebam que essas chaves, todas elas são operadas o que? Automaticamente, né? Então elas são colocadas dentro do sistema para fazer o controle do próprio sistema. Podemos colocar também nos circuitos de comando medidores elétricos para fazer o monitoramento do sistema, né? Então, esses medidores podem ser analógicos, né? No caso dos analógicos, nós vamos ter um medidor para cada tipo de grandeza. Então, nós teremos o voltímetro, podemos ter um amperímetro e tudo mais. Ou também podemos colocar medidores digitais, que esses possuem capacidade de monitorar aí várias medidas. Então, lá no display do equipamento, você pode escolher qual medida que você quer saber informação. Por exemplo, quero saber qual é a corrente que o motor está consumindo nesse exato instante. Seleciona lá a medição de amperagem. Se você quer saber se a tensão do sistema está ok, né? Se está dentro do esperado, né, e não acima nem abaixo, então você coloca lá no voltímetro. Outros elementos que são
obrigatórios de se ter no circuito de comando são os dispositivos de proteção, claro, para proteger tanto o operador quanto a máquina, quanto o sistema, né, quanto o circuito de comando, tá? Eu posso citar aqui o primeiro de todos, a chave de emergência, que ela não é propriamente um dispositivo de proteção, já que ela não atua de forma automática. Mas eu vou colocar ela aqui porque ela está relacionada sim à proteção. O que ela faz? A chave de proteção nada mais é do que uma chave que é de fácil identificação e de fácil operação, na qual, ao ser acionada, ela desliga todo o sistema, tá? Então perceba que ela não é automática, então ela não identifica nenhum problema, tá? Para ela desligar todo o sistema é necessário quem? Necessário o operador ir lá e apertar a botoeira, tá? Essa botoeira que deve desligar, ela deve ser colocada de forma que a chave dela desligue todo o circuito, né? Para você religar ela novamente, então basta você girar o botão para a direita que ela retorna à posição dela normalmente. Mas enfim, o primeiro dispositivo que eu trago para vocês efetivamente sim de proteção é o fusível. O fusível, pessoal, ele tem a função de proteger o circuito contra sobrecorrentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a corrente elétrica atinge um limite muito alto, mais do que o sistema, o circuito foi dimensionado para suportar, então esse fusível então vai se romper, interrompendo a passagem de corrente elétrica. Então veja só, o fusível ele tem proteção de quê? De sobrecorrentes. E essas sobrecorrentes, essas correntes muito altas, elas ocorrem quando existe um curto-circuito, tá? Um curto-circuito é um tipo de falha que vai causar essa sobrecorrente. Então, nós temos então fusíveis de dois tipos, tá? Que são utilizados nos circuitos de comando. Então, temos os fusíveis do tipo Diazed, tá? Que são esses daqui, ó. Também chamados de tipo D, né? Diazed. Também temos os fusíveis tipo NH. A diferença de um para o outro é principalmente a capacidade. Tá? Por exemplo, nós temos no Diazed, nós temos fusíveis de até 63 amperes, enquanto que fusíveis NH com capacidade superiores, né, de condução superiores. A simbologia utilizada para os fusíveis, não importa qual deles você vai usar, então é essa daqui, tá? É um retângulo com um F, tá? A letra F representa o fusível. Falando especificamente aqui dos fusíveis Diazed, nós temos que, bem na cabeça do elo fusível, que é esse aqui que estou segurando, existe uma espoleta, né, com uma coloração que identifica aí qual é a capacidade de corrente desse fusível, tá? Então, uma das desvantagens de utilizar o fusível é que uma vez ele queimando, eu tenho que substituir o elo para poder voltar ao circuito normalmente, né, para funcionar normalmente. O elo fusível ele fica aqui dentro do porta fusível, onde ele tem um visorzinho que a gente consegue visualizar aquela espoleta lá do elo fusível, tá? Quando o elo fusível ele queima, quando ele dispara, essa espoletazinha ela pula para fora e então ela fica visualmente para o operador, né? Fica visualmente perceptível que houve uma queima do fusível, tá? Ou seja, teve uma sobrecorrente e o fusível atuou na proteção, sendo necessário então retirar o elo e substituir por outro. É claro que você vai fazer isso depois de corrigir o que foi que causou o curto-circuito no sistema. Vamos então para mais um dispositivo de proteção que é o disjuntor termomagnético, tá? Bastante conhecido, né? Encontrado em grande escala nas residências, para proteção dos circuitos nas residências. Ele também é usado nos circuitos de comando, tá? Esses disjuntores, pessoal, eles têm a proteção de sobrecorrente e sobrecarga, ou seja, ele faz tanto a proteção que o fusível, que eu acabei de falar para vocês, faz, né, que é proteção contra o curto-circuito, mas também ele tem a proteção de sobrecarga, né? É por isso que ele é chamado de
termomagnético, tá? O magnético é o dispositivo dentro do disjuntor que faz a proteção contra a sobrecorrente. Já o termo, que é de térmico, ele é responsável pela proteção de sobrecarga. Tá? O que é uma sobrecarga? Bem, como eu falei para vocês, a sobrecorrente ela é o quê? Ela é uma corrente muito alta, né, que pode danificar o circuito. Já a sobrecarga, pessoal, ela é causada da seguinte forma. Por exemplo, quando uma máquina, um motor elétrico, tá, de uma potência X, ele está trabalhando sobrecarregado, ou seja, você colocou muito peso no eixo do motor, o que é que vai acontecer? O motor ele começa a aquecer. Consequentemente, os condutores que alimentam o motor também vão sobreaquecer, tá? Esse aquecimento pode danificar os circuitos e também até mesmo o motor, tá bom? Então, esse aquecimento térmico faz então o disjuntor atuar, né? Protegendo ele contra a sobrecarga, beleza? Nós temos aí a simbologia do disjuntor, que é essa daqui, tá? Nós temos duas simbologias, pode ser representado por essa, na qual nós temos esse símbolozinho aqui, ó, vocês vão ver. No caso aqui, pessoal, é um disjuntor quadripolar, né? Nós temos aqui 4 chaves protegidas, né? Então nós temos aqui a proteção térmica, tá representada por esse degrau, tá? Nós temos também a proteção magnética representada aqui por essa setinha, tá? Beleza? Outra coisa que representa o disjuntor é a letra Q, tá bom? Uma outra forma de representar um disjuntor, mais simplificada, né, a simbologia é essa daqui, tá? Como vocês podem ver, é bem mais simples, porém ela guarda ainda os mesmos símbolos, né? Nós temos o degrau aqui, tá? Nós temos também meio que uma seta aqui. Outra coisa importante de se observar é a curva dos disjuntores, tá? Essa curva de atuação, pessoal, elas são 3, é a B, a C e a D, tá? Por que não inicia com A? Exatamente para não evitar, né, uma confusão entre a medida e a ampere, tá? Essas curvas de disjuntores, pessoal, elas servem para indicar para qual aplicação esse disjuntor ele é recomendado. Por quê? Porque nós temos cada uma dessas letras, a B, a C e a D, ela indica o tempo de atuação, tá, do disjuntor. Por exemplo, digamos que houve um pico de corrente de um circuito. Então, o disjuntor ele vai levar um determinado tempo para poder começar para poder fazer a sua atuação, né, de desligar o circuito, tá? Então, nós temos os de curva B, que são os disjuntores mais rápidos. Então, eles atuam de forma mais rápida. São indicados para quê? Para cargas resistivas, como chuveiros e aquecedores. Já o curva C, ela tem ela leva um pouquinho mais de tempo para poder atuar. E esses daí são indicados para ar-condicionados, bombas pequenas, micro-ondas, luminárias que utilizam reatores. Por quê? Porque esses tipos de cargas, você percebe que eles são o quê? Cargas indutivas, né? Que tem bobinas, por exemplo, os ar-condicionados, né? As máquinas pequenas, eles contêm bobinas. Essas bobinas, pessoal, elas causam um pico de corrente. Que se caso você usar um disjuntor de curva B, ele vai atuar muito rápido, sendo que na verdade não é um curto-circuito, é um funcionamento normal do ar-condicionado causar um pico de corrente. Então é necessário que o disjuntor retarde um pouco o seu funcionamento, tá? Para que ele não dispare toda a vida que você ligar o ar-condicionado. E aí nós temos os disjuntores de curva D, que são os disjuntores que demoram mais ainda a fazer essa reação de desligamento, tá? E eles são indicados para o quê? Para motores de alta potência, elevadores, transformadores, máquinas de solda, tá? Por quê? Porque esse tipo de máquinas são máquinas que consomem muito energia durante a partida. Tá? Então, quando você ligar um motor desse de alta potência, a corrente de partida dele é muito grande e ela vai demorar um pouco mais de tempo. Então, para que o disjuntor ele não fique disparando o tempo todo, então você vai usar um disjuntor de curva D que demora um pouco mais para fazer o desligamento.
E como é que é identificado essa curva do disjuntor? Lá na carcaça do disjuntor, então você vai encontrar o número C16, por exemplo. Aqui nós temos o disjuntor de 16 amperes, tá? Sendo que ele tem a curva C. Na próxima videoaula nós vamos falar mais sobre os dispositivos de proteção. Até a próxima.